Boa noite. Amém. Queridos, sejam muito bem-vindos, né? Já faz um tempinho que a gente queria preparar, né, algo diferente para vocês, né? Uma forma de estar honrando vocês, uma forma de estar de dizer para vocês muito obrigado, né? Pelo tempo que têm estado conosco, né? Todos vocês que foram convidados para estar aqui são pessoas que moram no nosso coração e não pagam aluguel, né? A Cátia estava lá quarta-feira, a Cátia também, embora que a gente não conhece tanto, né? Mas ela também é uma pessoa que a gente já conhece há um tempinho, né? E que também mora no nosso coração. Então, seja muito bem-vinda, tá? Aqui, não sei se todo mundo já se conhece, né? Mas depois vocês podem se apresentar aí, se alguém não se apresentou ainda, né? O Jean e a Esmedite estiveram com a gente aqui um tempo, participando da célula, e é um casal que a gente tem acompanhado, né? E convidei eles para estar com a gente aqui. Ele fala que lá na Venezuela, esse momento aqui de comunhão, ele chama de plano de motivação. Pastor, você precisa de um plano de motivação, amém? Vamos fazer um plano de motivação, né? E na nossa linguagem, a gente, durante um tempo, né, a gente aprendeu sobre a importância do pastor ele ter a gente chamava de grupo de investimento, né? Na verdade era de tempos em tempos, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, a gente fazia uma programação fora a parte igreja, né? Infelizmente a gente entrou na época da vaca magra, né? E quando a gente está na época da vaca magra, a gente acaba economizando e reduzindo, né? Mas enfim, a palavra de Deus que tem um tempo para todas as coisas, né? Tem coisas que às vezes nós até queremos fazer, mas não é o momento, né? E esse momento chegou, né? E eu quero dizer que é uma alegria, né? Poder ter vocês aqui, ficam bem à vontade. O objetivo principal aqui hoje é comunhão, né? É relacionamento, é a mesa, né? Que está sendo pregado, né? A mesa. Vai sair uma jantinha daqui a pouco para vocês. Mas é claro, né? Enquanto a jantinha não fica pronta, Vamos lá ver eu sempre procuro pedir a Deus, né, uma mensagem para estar compartilhando, né? Que como pastor, acho que é uma obrigação minha, né? Poder servir o alimento espiritual, né? Então a gente sempre pede, né? Quando a gente está reunido, sempre pede a Deus uma mensagem para estar partilhando, por mais breve que seja, mas você vai para casa alimentado, né, em todos os aspectos, né, espiritualmente e também fisicamente. Né? Vou pedir para a Léa, que é a nossa intercessora de longa data, e está fazendo uma oração, Léa, por esse momento que a gente vai estar passando aqui. Depois eu quero deixar uma mensagem para vocês e deixar oportunidade também para vocês, se alguém quiser comentar, falar alguma coisa depois, né? Você sabe que aqui está cheio de profeta, cheio de pastor aqui, né? Quando reúne o povo de Deus, ele está no nosso meio, né? Amém? Amém. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, aqui dentro da Sua presença, Deus. Primeiramente, Senhor Deus, para te agradecer pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa casa, Pai. Muito obrigada, Deus, porque até aqui Tu tem nos sustentado, Tu tem nos dado graça, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, com a Tua mão estendida sobre nossas vidas, Senhor Deus, nos protegendo, nos guiando. Espírito Santo de Deus, Tu tem total liberdade nesta noite, todos os dias de nossas vidas, Senhor Deus, ser conosco em todo o tempo, em todo momento, Pai. Em nome de Jesus, que não seja diferente nessa noite, Deus. Usa, Senhor Deus, o pastor Christian, Senhor Deus, com uma boca profética, Senhor Deus, que venha palavra direta do Teu trono, Senhor Deus, para a nossa edificação. Que nessa noite seja, Senhor Deus, um tempo de comunhão, um tempo, Senhor Deus, de refrigério, Senhor Deus, um tempo de escape, Pai, que nós possamos entender, Amém, Senhor Senhor Deus, Jesus. a Tua luz, o Teu brilho, Senhor Deus, de cada um de nós, Pai, que nós possamos entender, Senhor Deus, que tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, coloca, Senhor Deus, palavras vivas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Aonde quer que nós possamos andar, Senhor Deus, que Tu esteja presente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E, Senhor Deus, nós cremos que a mesa já está posta, Pai. E nós queremos, Senhor Deus, cear contigo, Pai. Cear, Senhor Deus, dessa mesa, Pai, desse banquete, Deus, em nome de Jesus, Pai.
O alimento espiritual é tudo em nossas vidas, Pai. Nós precisamos, Pai, a cada dia, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor Deus, do Teu amor, Senhor, do Teu toque, Senhor Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada até aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Então, quero ler para vocês aqui. Quem quiser ler junto, mas é um texto bem conhecido, né? Jeremias 18. É o que veio ao meu coração. Eu confesso para vocês que eu achei que eu ia ministrar sobre perdão para vocês, né? Mas eu acho que está todo mundo aqui perdoado, né? Se alguém aqui não perdoou alguém, se alguém aqui tem algum tipo de sentimento que não seja tão bom, né? No coração, libera rápido, perdoa rápido, porque é nosso dever, né? Nosso dever é não ter nada no nosso coração. Né? Tem um texto na palavra do Sermão do Monte, né? Jesus Cristo disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Né? Então eu gosto muito desse texto, porque se eu quero ver a Deus, né? Ver a Deus face a face, eu preciso buscar ser uma pessoa pura de coração. Né? E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, né, seja modelo. Ele vai dizer uma série de coisas que a gente tem que ser modelo. E uma delas é ser modelo na pureza. Né? Então, claro, que ser puro não necessariamente está ligado a ser puro de coração. Ser puro não tem maldade, né? Ser puro não tem maldade. Tem pessoas que veem maldade em tudo, né? Tudo vê maldade, né? E quem é puro de coração não vê maldade, né? Claro que a gente não pode ser ingênuo, mas Deus, à medida que Ele vai nos curando, nos restaurando, eu creio que Ele quer nos levar àquela inocência que Adão e Eva tinham lá no começo, né? Adão e Eva, eles eram puros. Né? Como é que a gente sabe disso? Porque eles andavam nus no jardim e eles não viam maldade, né? Era comum. Mas hoje, se a gente fizer o mesmo, todo mundo vai ver maldade, né? Porque a gente perdeu essa pureza. Eu tenho certeza que Deus quer restaurar isso, né? Amém? E, dentro do que eu falei anteriormente, né? Ser puro de coração também é não permitir que nenhuma raiz de amargura, nenhum sentimento ruim entre no nosso coração. Eu nunca vou esquecer um dia, pastora Vera, a gente estava lá na igrejinha, a primeira igreja que a gente reunia em Nova Trento, no lado da Capela Santa Ágata, e a pastora Vera apareceu lá com uma notícia que ela aprendeu em algum lugar. Ah, hoje eu fiquei sabendo que Deus usou a pomba para ser símbolo do Espírito Santo, porque a pomba não tem fel. Eu disse, mas como assim? Porque ela não tem fel, então ela não pode carregar amargura. Por isso Deus escolheu a pomba para ser símbolo do Espírito Santo. Eu nunca mais me esqueci. Né? E eu escutei uma outra vez num livro que eu estava lendo, né, que quando João Batista batizou Jesus, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele fosse o cavalo de Deus que tira o pecado do mundo, né, ou o boi que tira o pecado do mundo, o Espírito Santo não ia pousar nele. O Espírito Santo é dócil, é meigo, né? Ele não vai pousar em cima de um boi, não vai pousar em cima de um cavalo, ou seja, de alguém que é grosso. Né? Ele só posa em cima do cordeiro, né? Que é manso. Algumas curiosidades sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é manso, né? Mas, amado, voltando aqui para Jeremias 18, né? Daqui a pouco a gente já está outra pregação. Jeremias 18 diz assim, né? Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Todo mundo leu aí? Amados, eu não sei quanto a vocês, né? Mas quanto a mim, né, eu tenho plena convicção, vou ser bem
bem sincero e realista, né? Eu tenho plena convicção que nos últimos meses Deus me quebrou e me fez de novo algumas vezes. Né? E depois que a gente vai tendo um certo tempo de caminhada com Deus, a gente sabe literalmente quando a gente está sendo quebrado e quando a gente está sendo refeito. Né? A gente sabe. Quando a gente é novinho na fé ainda, Deus muitas vezes está quebrando a gente nem sabe que Ele está quebrando. Ou Ele está fazendo de novo, a gente nem sabe que Ele está fazendo de novo. Mas chega uma hora que a gente começa a perceber com clareza. A gente sabe quando a gente está na mão dEle, a gente sabe quando Ele está quebrando, a gente sabe quando Ele está refazendo, a gente sabe quando Ele está moldando. E quando a gente começa a aprender essas coisas, né, depois de um certo tempo de caminhada, a gente começa a entender por que Deus quebra e faz de novo. Né? Aqui diz que Deus pediu para o profeta ir até a casa do oleiro, e lá ele viu o oleiro trabalhando na roca ali, né? Acho que é roca que chama, não é roca? É roda? É na roda. É na roda, né? E o vaso, de repente, se quebrou na mão do oleiro. Né? E então, o oleiro tornou a fazer dele um outro vaso conforme bem lhe pareceu. E depois de um tempo, como eu estava falando, depois de um tempo de encaminhada, a gente começa a entender o porquê que Deus precisa muitas vezes nos fazer de novo. Por que Deus precisa nos refazer? Porque a intenção, o propósito principal de Deus é nos tornar, né, semelhantes a Jesus. Né? Quando nós dissemos que nós somos cristãos, né, a nossa religião é o cristianismo, diferente do budismo, diferente do islamismo, significa que nós somos aqueles que seguem os passos de Jesus. Nós somos aqueles que imitam Jesus. Somos aqueles que procuram reproduzir os ensinamentos de Jesus. Só que mais do que reproduzir os ensinamentos, Deus espera que eu e você possa incorporar Jesus, né? Como se fossem mini Cristos aqui na Terra. As pessoas possam ver Cristo em nós, né? Porque a palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Agora, para Deus fazer de nós cópias de Jesus Cristo, imitadores ou vasos semelhantes a Jesus, vocês concordam comigo que isso dá um trabalhinho para Deus? Né? Por quê? Porque cada um de nós aqui tem uma história. Né? Cada um aqui tem uma história. Eu sempre digo, eu tenho na capa da minha Bíblia aqui, para nunca esquecer aqui, ó. Quanto mais você entende as pessoas em profundidade, mais você gosta delas e mais respeito você sente por elas. Qual que é a missão do pregador? Compreender as pessoas e amá-las, a fim de saber como alcançar-lhes o coração. Mas não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que cada um de nós é o que é por causa da história que a gente tem. A Sabrina é o que é por causa da história que ela tem. A educação que ela recebeu dos pais dela, como que o pai dela educou, como que a mãe educou, as pessoas que ela se relacionou na escola, o tipo de professor que ela teve. Recentemente eu estava escutando uma mensagem do apóstolo René, e ele estava falando de uma professora que ele teve, que não era uma professora, era uma exterminadora do futuro. Né? Eu tinha uma professora que as pessoas chamavam ela de Dagmônio. Né? Eu não vou revelar o nome dela, mas chamavam ela de Dagmônio. Porque a mulher, ela era terrível. Hoje a gente está vivendo uma época que se o professor levantar o tom de voz para o aluno em sala de aula, pode denunciar o professor. A escola pode remover o professor. Mas eu sou dessa época que o professor levantava a voz e, se precisar, batia. Eu tive uma diretora que me botou de joelho na tampinha de garrafa, porque eu fiz alguma coisa errada na sala de aula. E eu fiquei de joelho na tampinha de garrafa. Eu participei disso. Então nós que somos de uma geração mais antiga, vamos dizer assim, a gente conviveu com professores que eram duros, eram severos. Né? Pai e mãe, meu avô batia de chicote.
Tinha um chicote na porta da casa dele. Quando você entrava na casa do vô, tinha lá um chicote. Se saísse da linha, né, apanhava. Né? Então, eu apanhei de várias maneiras. Eu apanhei com chinelo, eu apanhei com um pedaço de pau, acho que apanhei com cinta de coloplaque, né? Correia de máquina de costura. Apanhei de tudo que é tipo de jeito. Quando não tinha alguma coisa na mão, voava até facão. Né? Meu pai e minha mãe já estão perdoados, né? Amém? Graças a Deus. Mas porque com certeza eu era uma criança arteira, e eu era. Eu era uma criança arteira. Nunca usei droga, nunca fumei baseado, nunca usei maconha, nunca bebi bebida de álcool 2 vezes na minha vida só. Mas enquanto criança, eu era uma criança arteira. Né? Fazia muita arte. Por exemplo, amarrar um gato numa corda e de cima de uma ponte brincar com o gato, fazendo brincar de tomar água. Pensa numa criança. Isso só para mostrar para vocês que Jesus transforma. Agora pensa quantas vezes ele já me quebrou e me fez de novo, me quebrou e me fez de novo, me quebrou e me fez de novo, para chegar hoje à noite aqui, essa criança aqui educada, né? Pastor perfumado, querido, manso, humilde de coração, só Jesus. E a pastora Patrícia conhece Meus Olhos Vagas. Né? E também Levi e Ana Cristina. Né? Não entrega o podre, não entrega. Mas, amados, falando sério agora, né? Com todas essas últimas experiências de perceber Deus me quebrando e me fazendo de novo, eu chego a uma conclusão, né? Uma conclusão óbvia, muito óbvia, que eu quero levar para vocês essa conclusão, para que todos nós possamos refletir. Se Deus precisa nos fazer de novo, e às vezes, no intervalo de tempo curto, mais de uma vez, isso significa que talvez eu não esteja me enquadrando dentro daquilo que Ele tem como expectativa de mim. Né? Eu imagino hoje, é uma imaginação, né, que de tempos em tempos é como se Deus lá no céu, Ele estabelecesse uma meta para nós. Estão conseguindo entender? É como se Deus colocasse uma meta. Ó, daqui a 6 meses, tem essa areazinha aqui na vida da pastora Vera, que eu vou dar um jeitinho aqui, né? Dentes novos, né? Tem essa areazinha aqui da Esmedito, que daqui a 6 meses eu vou dar uma ajeitadinha aqui, né? Do Jean. Isso que é a barriguinha. Daqui a 6 meses vamos baixar um pouquinho o catupiry, né? Que tá o catupiry também saltadinho aqui, né? E quem tá magrinho demais, vamos dar uma... Vamos engordar um pouquinho também. A vida não é muito boa. Vamos comer um pouquinho aí de polenta, uma macarronada. Mas vocês estão entendendo, né? Existem coisas que só nós, às vezes as pessoas que estão de fora nem percebem, mas nós percebemos. Porque ninguém aqui se conhece melhor do que você mesmo. O pastor não convive com vocês no dia a dia. Eu não sei como é que é lá na casa de vocês, quando ninguém está vendo. Aqui em casa eu sei. Aqui em casa eu sei. Graças a Deus melhorou bastante. Estamos também na mão do oleiro, né? Mas a verdade é que a gente é realmente a pessoa que... Eu aprendi uma vez, né? Que existem 3 pessoas em nós. Existe uma pessoa que nós realmente somos, que é quem você realmente é. Existe uma pessoa que é quem você pensa que você é, né? O que as pessoas pensam que você é, né? E existe uma pessoa que Deus sabe que você é. Então tem uma pessoa que as pessoas lá fora estão olhando para mim, o pastor Cristo, eu penso que ele é isso, que ele é aquilo, ele é muito querido nessa área, tem defeito nessa e tal. E as pessoas vão fazendo uma ideia de quem a gente é, né? Cada um tem uma visão, né? Umas mais boas, outras piorzinhas. E tem aquela visão que a gente olha para dentro da gente e
aí eu penso que eu sou assim, né? E às vezes as pessoas que estão de fora nem me veem como eu me vejo. Uma vez eu fui abrir meu coração, com o meu pastor, e ele me corrigiu, ele me repreendeu. Ele disse, olha, você está com a tua alma aí, tá meio abalada, tua alma tá meio para baixo, porque eu não te vejo assim. Eu te vejo muito acima do que você se vê, né? Então olha só, às vezes as pessoas que estão de fora, elas enxergam a gente muito mais do que a gente pensa da gente mesmo, né? Mas existe uma pessoa que a gente realmente é. E Deus sabe quem é essa pessoa, né? Agora, como eu estava falando... Não só sabe como é, como sabe o propósito. Né? Então, se tu tem um propósito que Deus quer fazer, Ele vai quebrar quantas vezes for preciso até te chegar. Exatamente. Obrigado por me ajudar, minha esposa. Resumir, né? Porque você enrola. Estou aproveitando o tempo que o meu sogro falou que tinha. Mas amém. Agora minha esposa ajudou com uma informação muito importante, né? Por que Deus precisa nos moldar, né? Primeiro, para que a gente se torne realmente mais parecido com Jesus. Mas não é só isso, né? É de acordo com o propósito que Ele tem para cada um de nós. Se Ele tem um propósito de algo grande, se prepara para a quebradeira, meu irmão. Se for algo grande, se Deus tem um propósito para você grande, se prepara. Porque quanto maior o propósito que Deus tem para a nossa vida, maior vai ser o tratamento. Maior vai ser a lapidação. Né? Estava conversando com o Jean, né, que Jesus, ele tinha, a profissão dele era carpinteiro. Né? E o carpinteiro, para poder dar forma, né, à madeira, meu irmão, você já foi no escultor? Alguém já viu um escultor pegar um pedaço de madeira bruta e transformar aquela madeira bruta numa obra de arte? Imagina o trabalho que dá, né? Tem que cortar várias vezes, lixar, aplanar, e depois passa cera. Meu Deus, dá um trabalho. Agora, para a gente indo para o final, né? Eu creio que nesse tempo, amados, pelo menos de mim, né? Pelo menos de mim, Deus tem requerido de mim olhar para dentro de mim, ter mais intimidade com Ele, buscar um relacionamento mais profundo com Ele, como a minha mãe pregou no último culto. E por que esse relacionamento mais profundo com Deus? Deus, nesse tempo, Ele tá sinalizando isso, que Ele tá querendo nos levar para águas mais profundas, Ele quer ter um relacionamento mais íntimo com a gente, mais profundo. E a gente vai precisar, nesse tempo de intimidade com Deus, ter a coragem de perguntar para Ele, Senhor, se Tu está me quebrando várias vezes, se Tu está me moldando e fazendo de novo, é porque talvez tenha alguma área na minha vida que não está de acordo com aquilo que Tu espera para esse tempo. Porque como eu estava falando para vocês, de tempos em tempos, é como se Deus lá no céu Ele tivesse uma meta para cada um de nós. Então eu vou precisar, nesse tempo, eu sinto isso da parte de Deus, né? Essa mensagem está vindo do céu aqui agora, né? Que Deus espera que a gente busque Ele em profundidade para entender. Porque às vezes, amados, Deus está nos quebrando, está nos fazendo de novo, e daqui a pouco Ele nos quebra e faz de novo, e quebra e faz de novo, e eu nem sei porque que Ele quebrou. Aí está arriscado Ele ter que quebrar de novo. Por quê? Porque eu ainda não aprendi a lição. Eu ainda não entendi o porquê que Ele precisou me quebrar. Mas se eu buscar Ele em intimidade e Ele me revelar, olha, eu te quebrei por causa disso. Porque tu é muito teimoso. Eu te quebrei porque tu tem esse defeito. Ou porque tu não mudou ainda nessa área. Então, Senhor, então é essa área que eu tenho que mudar? Então tá bom, eu vou mudar, eu vou dar jeito de mudar. Porque se eu não descobrir e não correr contra o relógio para mudar, tá arriscado daqui a pouco Ele precisar me quebrar de novo. Tá dando para entender? E eu não sei quanto a vocês, mas das vezes que Ele me quebrou, tem algumas vezes que doeu muito. E dói. Né? E eu não tô a fim de ficar sofrendo, não. Eu creio no Deus que é bom e que no que depender dele, Ele não tá querendo quebrar a gente tantas vezes assim. Né? Ele só vai quebrar quando realmente precisar. Né? Agora, claro, às vezes, amados, o vaso quebra não é porque
Deus quer mudar alguma coisa em você, não é porque você está em pecado, não é porque Deus não está contente com você, não é nada disso. Às vezes o vaso quebra porque a nossa estrutura ainda não está pronta para suportar alguns pesos que Deus está colocando. E aí Deus coloca o peso de propósito, né? Para mostrar para a gente que a gente não é tão forte assim. Aí quando vem o peso e o vaso quebra porque não aguentou o peso, né? As provações que a pastora Vera falou lá, né? Que a gente é provado. E às vezes vem uma provação que aparentemente é mais forte do que a gente pode suportar. Embora esteja escrito na Bíblia que Deus não dá provação maior que a gente pode suportar. Mas às vezes vem algumas que a gente acha que não vai dar conta. E às vezes não dá conta mesmo. Né? O vaso quebra. E aí, por que isso acontece? Para Deus mostrar para a gente em que nível a gente está, que a gente não é tão forte assim como a gente esperava, né? E que ainda existem níveis maiores que Deus quer nos colocar. Mas aquele nível ainda eu não passei, então quer dizer, eu vou precisar ser curado, eu vou precisar ser restaurado, eu vou precisar me fortalecer em Deus para poder aguentar esse novo peso que Deus quer colocar sobre mim. Né? Uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás: nunca peça para Deus, né, que tire os fardos, mas peça para Deus ombros mais fortes. E às vezes a gente está ali orando, né? Senhor, está tão pesado, Senhor, tira os fardos, está muito pesado, a minha cruz está pesada. E Deus não está querendo tirar a cruz, porque Ele disse que ia ter a cruz, Ele não falou que ia tirar a cruz. Deus está esperando que a gente mude a nossa oração. Senhor, me dá força para aguentar a minha cruz. Está pesado, mas eu aguento. Mas me fortalece, por favor. Está dando para entender? Então eu tenho que mudar a minha oração. Eu estou orando para Deus tirar a cruz e Ele não quer tirar a cruz. Ele só quer que você peça força para aguentar. Porque essa cruz aí é o que vai te levar para o propósito. Amém? Se eu tirar a cruz, eu não vou chegar no propósito. Eu preciso da cruz para poder ir para o propósito. Amém? Acho que é o suficiente, né, queridos? Vamos levantar? E vamos chegar aqui mais pertinho aqui. Eu quero dar oportunidade para vocês, como tem mais um tempinho ainda, dentro dessa mensagem, né, que Deus nos entregou nessa noite. Quero deixar vocês falar alguma coisa também, se alguém quiser comentar alguma coisa de algo que Deus está falando com você, ou Deus está trabalhando, ou fique à vontade. Né? Aqui onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Amém. Alguém quer falar? Jean, Cláudio, Anderson. As mulheres estão de rosa aí, as Medita, a Sabrina. Toda Vera quer falar alguma coisa? Não quero. O que é importante realmente a gente estar consciente, assim, que se quebrar na mão do dedo, ele não deixa nunca aqui fora. Amém. Amém. Ele vai juntar todos e vai fazer novamente. Ele não nos rejeita. Não Amém. desiste. Amém. Amém. É importante lembrar disso, né? Que Ele nunca vai nos rejeitar, Ele nunca vai nos abandonar. Né? Embora que nós, seres humanos, somos falhos, né? Mas ele jamais vai nos rejeitar, Ele jamais vai... E quando a gente quebra, quebra na mão dele, né? E na mão dele é o melhor lugar para estar. Quebrado ou inteiro na mão dele. O que eu mais escuto, né, das clientes que estão ali, às vezes se abrindo na marca, elas perguntam para mim, mas por que tudo isso está acontecendo comigo? Deveria perguntar para quê? Para quê? Para que estou passando? E ali eu tenho que explicar tudo isso que o Cristo explicou e mais um pouco, daí a uma hora passa voando, né? Quando elas perguntam, por que eu estou passando? Né? Pessoas que perderam, pessoas assim, familiares, sabe? Botaram a culpa em Deus, coisa assim, coisa pouca que aparece para mim. Mas Deus está cumprindo o que Ele prometeu com a boca do pastor André Estel, lá na nossa igreja. Ele disse assim, o Senhor está te dando um adereço, eu estou vendo um colar no teu pescoço. E esse adereço significa que você vai aconselhar muitas mulheres.
E eu pensei, né, que eu ia aconselhar muitas mulheres na igreja, que ia ser os membros da igreja, que ia ser as mulheres da igreja. Não é isso que o Senhor está fazendo, né? E faz 5 anos que eu tenho aconselhado 5 anos as mulheres que deitam ali. E não é, e já tive que orar, já tive quase que expulsar demônio, tive que chamar a secretária para me ajudar. Coisas assim tremendas que Deus tem feito. E a maioria das perguntas é essa: por quê? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Né? Mas aí a gente ensina no amor ali, né? Com sabedoria, mas eu posso falar tudo, né? Por que não? Mas eu pergunto: posso falar o que a Bíblia diz para ti? Daí elas dizem sim, eu vou lá e falo. Não, a Bíblia diz isso, isso, isso. Mas é isso, Deus, Ele faz e refaz, e é o amor, né? Ele nos ama, por isso que Ele nos refaz, né? Se a gente está na mão dEle, é porque Ele nos ama, né? Às vezes dói, pode até doer, mas é por amor, né? E quando a gente está passando não é fácil, né? Tem situações que são bem difíceis, mas Ele dá força para continuar, né? E se a gente está sensível, né? Tudo que o Cristo quis dizer é isso, né? A sensibilidade do Espírito Santo entender, né? E sabe que nós, tipo eu que conheço Jesus desde os 10 anos, eu pego e tem coisas que eu finjo que não sei. Não sei se vocês são assim. Ele pregando e eu fazendo um sonda-me aqui no meu coração, né? Eu finjo que não sei do que está acontecendo, sabe? Vou fingindo que não sei o que Deus está fazendo. Pra nem perguntar, porque se eu for pro sonda-me vai sair lascada, né? Porque quando a gente vai, sonda-me, Senhor, Ele me conhece, mostra o que está acontecendo aqui dentro, que Ele vai mostrar. Tudo. E aí tu vai ter que mudar, né, quando Ele mostra. Aí às vezes eu nem oro, sonda-me. Eu só oro, obrigado, Senhor, por mais um dia, vamos embora. Bem assim. A última vez que eu fiz a oração do sonda-me mesmo para valer, ele disse, Deus falou assim para mim: para desse espírito de coitado. Tu não é um coitado. Tu é filho de Deus. Para desse negócio de autocomiseração, de sentimento de coitado. Deus fala. Fala, Deus. Deus fala. Ele é difícil. Pergunta, Ele responde. Ele responde, é só querer ouvir. Quando me busca de todo o coração, eu vos ouvirei. Ele não só ouve. Leia, quer falar? A Leia está só recebendo. Ó, a Leia fez a maionese para nós, pessoal, trouxe saladas. Sem palavras, eu tava lá no Toda Beleza, né? E falei pra elas que eu não ia estar em casa e que meu marido me avisou ontem que vocês vinham aqui, né? Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer as coisas agora? Eu queria fazer. Aí mandei mensagem pra Leia, ela prontamente, não, deixa comigo, pode deixar comigo, né? Aí eu disse pra elas assim, vocês têm uma pessoa assim que faz tudo que vocês pedem? Porque é tudo da igreja lá, né? Eu disse, aqui, essa irmã aqui é uma benção, aí mostrei a tua foto pra ela. Ai, mas é isso, né? Servos, né? Deus honra os seus servos. Maior é aquele que seja. Cate? Hoje não. Amém. Amém. Vamos estar orando então, né, queridos? Que Deus realmente mostre, né, pra gente as áreas que Ele... as áreas de prioridade, né? Porque a obra vai ser até a volta de Jesus, a gente está em obras, né? Mas eu creio que Deus tem prioridades, né? Para cada estação Ele tem uma prioridade, e que Deus revele para nós quais são as prioridades que Ele tem para nós nessa estação, nesse tempo, para que a gente possa dar uma resposta favorável, né? E agradar o coração dele, porque é para isso que a gente está aqui nessa terra, né? Para dar alegria para o Senhor, né? E fazer com que a alegria dele se transforme em nossa força. Amém? Amém. Vamos orar, pastorinha Patrícia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, como corpo, como igreja,
Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Ela é cortante. Que o Senhor possa dividir, Senhor, essa noite a nossa alma, nosso espírito, Senhor, com a tua espada, Senhor. Para que nós possamos, ó Deus, entender os teus planos, os teus propósitos, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Não nos deixa, Senhor, dormindo, Senhor. Não nos permita, Senhor, ficar morno, Senhor, mas que a gente possa despertar para o teu propósito, despertar para a tua vontade, o teu querer, para cada um de nós aqui, Senhor. Eu abençoo cada família que está aqui nesse lugar. Eu peço, Senhor, a tua prosperidade, Senhor, em todas as áreas, Pai. Abre as portas, Senhor, que precisam ser abertas para os teus filhos, Senhor. Traz luz, Senhor. Traz direção, discernimento, Pai, para cada um que está aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós já queremos também abençoar esse alimento que vai ser servido. E faça bem a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.